É certo que muitos, equivocadamente, pensam que este lugar aqui que o Pai foi preparar para os que creem, seja o céu, e que a sua volta seria a sua segunda vinda. Mas veja como Jesus coloca esta questão. Ele diz: eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, o lugar para onde Jesus queria levar os seus discípulos, aqueles que nele creem, não era necessariamente o céu, mas como ele diz, para que onde eu estou, o lugar para onde vocês irão é o lugar onde eu estou. Ora, mas onde é que Jesus Cristo estava naquele exato momento? Veja como que no versículo 10, Jesus desmistifica essa questão dizendo: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, o lugar onde Jesus queria levar, ou para onde Jesus queria levar os seus discípulos, esse lugar que ele iria preparar para seus discípulos, é um lugar no Pai. Ou seja, Jesus Cristo se tornou homem, o verbo que é Deus se fez carne, trazendo Deus para o homem, e agora, como homem voltando ao Pai, ele quer levar o homem de volta a Deus. O homem edênico, que perdeu a comunhão com o Pai, que perdeu seus laços com o Pai, que perdeu a comunhão com o Pai. O homem que lá no Éden, por causa do pecado, ele sofreu uma ruptura, e a Bíblia diz que foram colocados anjos ou querubins para guardar o caminho da árvore da vida, de maneira que agora o homem está privado de Deus, o homem está privado daquilo que para ele, como ser humano, é o que há de maior em tudo. Haja vista que o homem pode ter casas, o homem pode ter bens, o homem pode ter riquezas, o homem pode ter tudo o que há nessa terra. Se ele não tem Deus, ele não tem nada. Deus é a única coisa que pode efetivamente satisfazer o homem. Você pode até buscar alegria em algum lugar ou em alguma coisa, mas somente Deus pode preencher o vazio que há no teu coração. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação do homem, só Deus pode concedê-lo. Nada que o homem faça, nada que o homem conquiste, efetivamente pode torná-lo pleno. E a grande desgraça humana e o grande equívoco humano é pensar que ele pode ser pleno, que ele pode ser feliz, que ele pode ser satisfeito conquistando ou adquirindo coisas terrenas aqui neste mundo. Jesus, ele fala que o seu evangelho, este evangelho que consiste na encarnação do verbo e na sua morte e na sua volta ao Pai, consiste, tem como objetivo, como missão, como objetivo final, levar o homem de volta a Deus, reconduzir o homem a Deus. Por isso que Jesus Cristo fala aqui no versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde vou. E é neste momento, então, que Tomé vem a indagar a Jesus, dizendo: Senhor, não sabemos para onde vais, como então saber o caminho? E Jesus lhe responde dizendo: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vejam que neste versículo, Jesus responde a pergunta, ao questionamento de Tomé, e ainda acrescenta algo que ele não perguntou. Quando Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde tu vais, não sabemos o lugar, como saberemos o caminho? Jesus disse que o lugar é o Pai. Ninguém vem ao Pai, ninguém pode ir ao Pai. O Pai é o lugar para onde Jesus estava indo e para onde Jesus queria levar os seus discípulos. É esse retorno, é essa reconciliação, é esse trazer de volta, é esse redimir, é essa reunião do homem com Deus, porque quando o homem caiu lá no Éden, então o homem foi separado de Deus, houve ali uma ruptura. E o evangelho quer trazer o homem de volta a Deus. Jesus disse: olha, eu sou o caminho. Ou seja, o caminho que leva o homem ao Pai, que traz o homem de volta a Deus, é Jesus. E ele não somente é o caminho que leva ao lugar que é o Pai, mas ele é a vida.
Ele é a substância, Ele é a verdade, Ele é este caminho substancial que efetiva essa volta do homem a Deus. Queridos, quão diferente é o Evangelho de Jesus Cristo quando comparado ao Evangelho da prosperidade dos nossos dias, a este Evangelho triunfalista que tem ensinado os homens, que tem falado aos homens que Jesus Cristo veio para torná-los ricos, que Jesus Cristo veio para dar uma boa casa, que Jesus Cristo veio para dar um bom carro, um bom emprego, para torná-los ricos financeiramente. Irmãos, este não é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que talvez isso afronta o seu coração, porque você está numa posição e numa condição de defender dogmas, de defender tradição, mas em nome de Jesus Cristo, se há verdade no teu coração, se há sinceridade no seu coração, se há uma busca verdadeira no seu coração pela verdade, então por um momento permita-se ser iluminado pela verdade de que o Evangelho de Cristo não é um evangelho rasteiro e não se compara a este evangelho materialista da teologia da prosperidade, que barganha, que leva o homem a barganhar com Deus, como se Deus existisse para trazer simplesmente recursos materiais. Essas pessoas que andam na televisão oferecendo aí uma barganha, que se você der R$1.000 para Deus, Deus vai te enriquecer com um cêntuplo e tanto mais. Queridos, em nome de Jesus, isto é um evangelho espúrio, isto é um evangelho decaído. O Evangelho de Jesus Cristo é o evangelho que diz para o homem que a sua verdadeira condição é de alienação de Deus. O homem está separado de Deus, mas Deus olhou para você, Deus olhou para o mundo, Deus enviou o seu Filho para ser o caminho, para ser o elo, para ser a reconciliação, para ser a justificação, para ser a redenção para o homem, a fim de que o homem encontre um caminho de volta em Deus e para Deus. Este é o Evangelho. Jesus Cristo fala: olha, eu vou para o Pai, eu irei à cruz, mas eu voltarei para vós outros. Este voltarei é a ressurreição. O Evangelho de Cristo anuncia a sua morte e a sua ressurreição. Olha, igreja, mais do que nunca precisamos nos voltar a este verdadeiro Evangelho, nos voltar a este Evangelho que fala de Cristo, que reconstitui o homem, que restaura o homem e que o reconcilia com Deus. Esta é a verdade que o escritor aos Hebreus traduz na sua epístola. Você poderá acompanhar conosco no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 e 20, quando ele diz assim: olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Que nesta manhã você possa olhar para Cristo como sendo o caminho que te conduz e que te leva de volta ao Pai. O homem, e toda a maior necessidade do homem é voltar ao Pai. Não que ele não possa te abençoar, pelo contrário, leia Mateus, o capítulo 6. Eu sei que muitas pessoas nesta manhã, que são defensoras da teologia da prosperidade, possam questionar dizendo: ora, mas Deus não pode abençoar, mas Deus não quer prosperar. Eu diria que não, que tudo que Deus quer é reconduzir o homem a Deus, de volta a Deus. Esta é a essência, o supremo propósito, porque quando o homem volta a Deus, ele volta para habitar em Deus, Deus nele e ele em Deus. É uma união orgânica. O supremo propósito de Deus é unir o homem a Deus, de maneira que agora Deus habite o homem habite em Deus, para que possa assim constituir o novo homem, a nova Jerusalém, a nova criação de Deus, que vai cumprir efetivamente o papel do homem, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, de encher a terra e de governá-la e de dominar sobre a terra. Aquilo que o homem não fez lá em Gênesis, o homem criado não conseguiu, não realizou, que é encher a terra da glória de Deus, é encher a terra da autoridade de Deus.
Isto fará o homem que foi gerado por ocasião da ressurreição de Cristo. Isto fará o novo homem, o homem corporativo, Cristo e a igreja, Cristo cabeça, a igreja o seu corpo, o homem unido com Deus, Deus unido com o homem. Isto acontecerá por ocasião do reino milenar, quando o Senhor então irá de fato governar sobre toda a terra. Com respeito às nossas necessidades humanas e materiais, Jesus Cristo disse que nós devemos aprender com os pássaros e aprender com os lírios do campo. Em nenhum lugar da Escritura, a Bíblia, nem Jesus, nem os apóstolos, nem seus discípulos, em nenhum lugar do Novo Testamento, Jesus nos ensina a barganhar com Ele. Em nenhum lugar, Jesus ensina que Deus quer nos fazer ricos. Em nenhum lugar da Escritura, pelo contrário, a Bíblia toda nos ensina: tenhamos nós o que comer e o que vestir, estejamos nós satisfeitos. Isto é a pura palavra de Deus. Que o seu coração seja ganho por esta verdade. Eu quero lembrar a vocês nesta manhã da nossa 7ª conferência bíblica, que vai acontecer no nosso local de reuniões no mês de agosto, nos dias 19, 20 e 21. Será uma sexta-feira, um sábado e um domingo. Sexta-feira, dia 19 de agosto, à noite, 19h30. No dia 20 de agosto, sábado, pela manhã, às 9 horas. E então, à noite, às 19h30. Então, dia 21, domingo de agosto, teremos o encerramento da 7ª Conferência Bíblica a respeito de um tema de extrema importância: o pleno Evangelho de Deus, uma perspectiva hermenêutica de Romanos. Coloque aí na sua agenda, se prepare, se planeje, não se permita perder uma conferência de tão grande envergadura, que contém e que vai transmitir um conteúdo essencial a respeito do Evangelho, como que Deus nos salva plenamente, não somente o espírito, mas também a alma e também o corpo, como que Deus desenhou o seu propósito de salvação para a sua vida. Dias 19, 20 e 21 do mês de agosto, a 7ª Conferência Bíblica. Tenham todos vocês um bom sábado. Aguardo amanhã por vocês. E Jesus Cristo é o nosso Senhor.